A amada igreja pode se sentar. Convido você a abrir a sua Bíblia nessa manhã, no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, leremos os versos de 1 a 4. Filipenses, capítulo 2, os versos de 1 a 4. Você pode também aproveitar a projeção do texto. Eu queria nessa manhã falar sobre a unidade da igreja. Vou dividir meu sermão em duas partes. Hoje e no próximo domingo nós concluímos esta reflexão. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Igreja, família de famílias, esse é o tema que nós temos desenvolvido aqui na igreja. Assim que nós olhamos a igreja é povo de Deus, e a igreja presbiteriana da Silva Jardim ela é constituída por famílias, e é então uma grande família constituída de famílias, povo de Deus. E considerando esta realidade, eu gostaria de pensar com vocês um dos grandes desafios da família e também do povo de Deus e, consequentemente, da nossa igreja, que a unidade é fundamental, por várias razões. Ela é fundamental. Em casa nós buscamos, de todas as formas, unir os vínculos, os laços. Na igreja, igualmente. E a unidade da igreja ela é fundamental, seja na igreja local, seja como igreja denominacional, porque muitas disputas internas roubam a energia da igreja para projetos mais relevantes e prioritários. Nesse texto, nós encontramos alguns valores sobre a unidade da igreja. Aqui nós encontramos, por exemplo, a base da unidade, são 4 recursos. Temos também a base da comunhão, que também são 4 recursos. E ainda temos, nesse texto, as ameaças à unidade, que ele fala de 4 inimigos da unidade, e ele fala sobre o segredo da unidade. Nessa manhã eu quero falar rapidamente, olhando para esse texto, aos irmãos e irmãs, pensando na igreja como família de famílias, pensando na unidade da igreja. Eu quero falar sobre a base da unidade e, se der tempo, a base da comunhão. E no outro domingo nós encerramos esse olhar ao texto. Em primeiro lugar, a base da unidade da igreja. São 4 recursos que o apóstolo Paulo coloca nesse texto. Os 2 primeiros recursos são teológicos e os outros 2 são comunitários. E ele coloca de forma muito bonita. O primeiro recurso que Paulo coloca nesta carta, nesse texto que fala sobre a unidade da igreja, ele fala sobre a obra de Cristo, o próprio Cristo. E ele vai dizer assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Alguns comentaristas da Bíblia afirmam que a melhor tradução desse versículo seria: visto que há exortação em Cristo, é assim que muitos entendem esse texto, porque o texto não está questionando a obra de Cristo, mas está afirmando, na verdade, a obra de Cristo, essa realidade maravilhosa do mover de Jesus na igreja. E a mesma ideia que nós temos lá no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, em que Cristo conhece a sua igreja porque Ele anda, Ele caminha, Ele passeia no meio da igreja. Por isso que Ele fala com autoridade sobre a igreja, porque Ele está na igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então,
como Jesus está presente no meio do seu povo, há uma grande expectativa de que a unidade se dê como uma marca do povo de Deus, que é a igreja. Observe que essa palavra exortação, ela é a mesma palavra, a palavra em grego chamada paráclitos, é a mesma palavra que Jesus utiliza para falar do Consolador, o Espírito Santo, que mandaria para os discípulos, paráclitos, Consolador. E o ponto central da unidade da igreja, meu irmão, minha irmã, não é você, não sou eu, não é a nossa identidade denominacional, mas é a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário por você e por mim. Esta é a centralidade da unidade da igreja. Em Cristo somos um. Em Cristo não há grego, nem judeu, nem persa, nem medo. Todos somos um em Cristo. Essa é uma teologia que perpassa todo o Novo Testamento. Esta é a realidade. Por isso que a obra de Cristo, pelo povo de Deus, que é a igreja de Cristo, ela está unida no sangue, no corpo, na obra de Cristo, no próprio Cristo. Ele está na igreja, ele passeia na igreja e ele conhece a igreja. A unidade da igreja é gerada pelo sangue do Cordeiro. Veja que em Filipenses, capítulo 2 ainda, nos versículos 14 e 16, o apóstolo Paulo vai dizer: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Portanto, a inimizade no meio do povo de Deus fere a unidade de Cristo. E Bruce Barton vai dizer: todo crente tem recebido encorajamento, exortação e conforto de Cristo. Essa experiência deveria ser capaz de unir o povo de Deus. Ninguém pode viver a graça de Cristo sem ter união com seus irmãos. Então, a base essencial da unidade da igreja começa em Cristo Jesus. E, em segundo lugar, a outra base teológica que o apóstolo Paulo coloca aqui como unidade da igreja, como povo de Deus e como família de famílias, é a ação do Espírito Santo. Veja, ele vai dizer no versículo 1 ainda: se há, pois, alguma comunhão do Espírito. Esse é o segundo alicerce teológico que Paulo coloca sobre a unidade da igreja, é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Visto que há comunhão do Espírito, isto é porque o Espírito Santo está presente e opera no meio do seu povo, podemos afirmar que o resultado será a união da igreja, porque o Espírito Santo que age no teu interior, que age no meu interior, que age na nossa família, é o mesmo Espírito que age na igreja. O Espírito que está em você é o mesmo que está em mim, e esta presença do mesmo Espírito de Deus nos torna, nos aproxima, nos vincula, nos fortifica, ou seja, as nossas diferenças pessoais, sociais, sejam elas por origem de nascimento, ou por sobrenome, ou por classe, não importa, as nossas diferenças se tornam menores do que a obra do Espírito Santo em nós. Por isso que o apóstolo Paulo, quando vai orar pela igreja em Efésios, ele ora para que o Espírito Santo nos fortaleça no homem interior. Porque você sabe, meu irmão, e nós sabemos que na família, se não houver um espírito de conciliação, de aproximação, o casamento degringola. Os filhos, cada um vão para um lado. Por isso que o pai, como sacerdote do lar, tem essa responsabilidade de apresentar a sua família diante de Deus. Buscar sabedoria do Espírito Santo para conduzir os processos, os vínculos familiares, os encaminhamentos dos processos familiares, para que o Espírito Santo trabalhe, demova do coração do filho, do coração da filha, do coração do cônjuge,
essa condição de animosidade, de desrespeito, de desconsideração, para que na família haja de fato um mesmo espírito. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu não estou falando nada novo para você. Você sabe da importância que é nós valorizarmos, nós orarmos, suplicando, intercedendo para que o Espírito Santo de Deus, que opera em mim, que opera no outro, nos desarme um contra os outros, para que a graça de Cristo seja superabundante na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Sem a graça de Cristo, sem o poder do Espírito Santo, o que sobra? A unidade da igreja está firmada, vinculada nessas duas bases teológicas, a obra de Cristo, a ação do Espírito Santo. E aí, eu queria fazer rapidamente com vocês um comparativo entre a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, e o Pentecostes, aquela reunião do Pentecostes que está lá no capítulo 2. Veja que na Torre de Babel as pessoas falavam a mesma língua e não conseguiam se entender. Ficaram desorientadas, confusas, se desentenderam, se separaram. Mas em Atos, o Espírito Santo na vida da igreja, as pessoas vinham de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, falando línguas diferentes, mas cada um podia entender o outro e se maravilhar com o poder de Deus na vida daqueles simples galileus, falando coisas importantíssimas na língua do outro. O Espírito Santo tem esse poder, essa capacitação de que eu fale de modo que o outro decifre o que eu estou falando. O Espírito Santo tem um poder de abrir os meus ouvidos para ouvir com clareza o que o outro está me dizendo. Isso é o poder que está na vida da igreja. Mesmo que eu não o compreenda com os meus olhos humanos, o discernimento do Espírito Santo age lá e cá. Por isso que a unidade da igreja não depende de vontade humana, ela depende do agir soberano de Deus, e ela está posta para a igreja, porque são esses alicerces que sustentam a igreja como algo divino, algo do céu e não da terra. O Espírito Santo é o princípio unificador da igreja. Um só Espírito, diz Paulo em Efésios. Aquele que nos uniu, nos uniu a Deus, também nos une uns aos outros. Quando o Espírito Santo age, a unidade acontece, seja na igreja, seja nos relacionamentos familiares, seja na família, seja na sociedade, porque a unidade também é gerada pela ação poderosa do Espírito Santo. Mas o texto bíblico fala também de outros dois fundamentos essenciais para a unidade. Eles estão presentes na igreja sobre a ação da Trindade. E aí eu queria ver com vocês os resultados da ação de Deus da Trindade na vida da igreja. Veja que o primeiro dele fala de as consolações de amor. É isso que Paulo está colocando. Que ele fala que a obra de Cristo, a presença do Espírito Santo, e ele fala também de consolações de amor. Robertson diz o seguinte, que a obra de Cristo na igreja alcança a todos os irmãos. E esta obra de Deus no meio do seu povo produz enormes resultados práticos na vida da igreja. E o termo consolação pode ser também traduzido por encorajamento. E os dois termos têm muitos significados, porque um se refere à dimensão do cuidado que a igreja tem com os seus, que se torna um meio da graça de Deus diante do sofrimento, trazendo consolo aos que sofrem e apoio aos que enfrentam calamidades e dores e prejuízos. Ou seja, esta expressão de cuidado, de consolação de amor,
é uma expressão de cuidado, de afeto, de aproximação, de consolo diante das calamidades, dos prejuízos, das situações que nós enfrentamos pessoalmente. Isso na família ocorre o tempo todo, não é verdade? Ou não? Lá acontece? Se lá acontece, aqui também deve acontecer. Se você recebe o seu filho que recebeu um resultado horroroso da prova de vestibular, e ele está muito chateado, entristecido, porque não conseguiu avançar, a família vai se condoer com ele, óbvio. A família vai abraçá-lo, a família vai envolvê-lo, a família vai ajudá-lo a lidar com essa dor, com esse sofrimento. Na igreja é a mesma coisa, somos família de famílias. Isto vem da presença da Trindade. E o segundo aspecto, a palavra encorajamento, nos leva a pensar sobre a realidade que há muitos que estão desanimados, prostrados, e que este cuidado e apoio é fundamental para trazer de novo o vigor, o ânimo, a esperança aos que estão cansados e talvez desanimados. Ô meu irmão, a igreja ela é terapêutica, como a família é terapêutica. A igreja não é lugar de animosidade, de contrariedades. A igreja é um lugar de acolhimento, de elaboração, de cuidado de uns com os outros, sendo nós quem somos, apesar de sermos tão difíceis. Somos um lugar, como povo de Deus, como igreja, como família de famílias, um lugar de acolhimento, de tratamento, de trazer acolhimento e graça e consolo e ânimo aos que estão passando por lutas e dificuldades. Nisto experimentamos essa força extraordinária que emerge da igreja, que é uma unidade espiritual, porque a graça de Cristo, que é derramada no meu coração, me leva para o outro, e pelo poder do Espírito, não pelas minhas próprias forças ou recursos, mas pelo poder do Espírito Santo, então, nós manifestamos graça, e nós consolamos, e nós acolhemos. E, em último lugar, ele fala sobre os entranhados afetos e misericórdia. E, para mim, 2 ideias vêm desta afirmação. Primeiro, fala dos afetos que alcançam as entranhas. Veja, afetos, entranhados afetos, ou seja, é algo que está nas entranhas do ser, no âmago do ser. Ele altera as nossas afeições, e essas afeições são afetadas, são como que feições viscerais, penetram profundamente na nossa vida. Essa é a obra do Espírito Santo, da graça de Cristo na vida do povo de Deus. Ô meu irmão, sem essa experiência, como que nós vamos viver a unidade? Como que nós vamos experimentar a unidade? Sem essa experiência profunda, que eu fui acolhido por Deus, que eu fui amado por Deus, que eu fui aceito por Deus em Cristo Jesus, e que o Espírito Santo, eterno, glorioso, poderoso, que é de Deus, que habita em mim, Ele produz isso em mim, e isso transborda de mim, para a glória de Deus, para a bênção da igreja, para a bênção dos nossos filhos, para a bênção e unidade da igreja. Sem esta experiência, meu irmão, nós vamos dar com joio, e aí fica difícil. Isto é profundo. E, em segundo lugar, falar do impacto de tais afetos. Não apenas fala dos entranháveis afetos que são viscerais, mas ele fala também do impacto que isso causa na vida das pessoas. Ele fala de atos de misericórdia. Eles nos tornam misericordiosos, porque essas afeições são tocadas, porque as nossas afeições são tocadas, então nós podemos transbordar em misericórdia para com o outro, sendo ele como é, do jeito que é. Misericórdia tem na sua raiz a expressão cardia, e que é traduzido em português para coração. Então, a misericórdia de Deus nos leva a cuidar e a desejar cuidar de pessoas que muitas vezes não têm mais a quem recorrer. Pensa um pouco sobre isso.
Muitas pessoas falam que a igreja é um hospital. De fato é. Para muitas famílias que chegam na igreja, o relacionamento conjugal está desestruturado, disfuncional. Os filhos estão em desordem, desordenados. A família não sabe para onde vai, de onde vem, para onde vai. Quando chega na igreja, esta experiência de famílias que estão em Cristo, no poder do Espírito, produz algo novo. E eles experimentam, e eles vivenciam relações novas, oxigenam as relações da família. Isso traz um impacto profundo nos corações das famílias, meus irmãos. Igreja é povo de Deus. Igreja é ação do Espírito de Deus, porque a graça de Cristo está na igreja. Se não for isto, é o quê? Então, cuidar das pessoas quebradas e feridas é papel da igreja. Você acha que o pecado não enfeia a pessoa? Que o pecado não causa estragos profundos no coração, na alma, nos relacionamentos? Você acha que as pessoas chegam aqui prontas? Ninguém está pronto na igreja. Ninguém está pronto na igreja. Por isso que a unidade não depende de mim, depende da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, que afeta a nossa vida. E por essa presença poderosa, sobrenatural, gloriosa, a igreja, ela é então tocada e movida em direção aos que sofrem, aos que perdem, aos que estão carentes e necessitados da graça de Deus. A estes o Senhor vai salvar, a estes o Senhor vai curar, e a estes o Senhor vai encaminhar. Então, esses são os 4 recursos que falam sobre a base da unidade da igreja. Eu quero falar rapidamente sobre a base da comunhão. Eu falei sobre a base da unidade, agora eu quero falar sobre a base da comunhão. E são 4 elementos, eu quero falar rapidinho. Em seguida, o texto bíblico vai citar 4 elementos essenciais. Primeiro, a unidade de pensamento. Veja comigo lá no versículo 2. Primeiro, unidade de pensamento. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. E se há algo que nós precisamos aprender, como igreja, como povo de Deus e como família, é todos olharem para a mesma direção. Todos olharmos para o mesmo sentido e termos a mesma cosmovisão e os mesmos valores e conceitos como povo de Deus. Nós não podemos, irmãos, caminharmos de modo que cada um puxa para um lado, cada um vê uma coisa, cada um puxa para um lado. E, para mim, é como aqueles que têm deficiência visual, que estão tateando um elefante, e estão tentando decifrar que animal aquele que está vendo. Toca na tombra, fala que é uma coisa, toca no rabo, fala que é outra, toca na pata, é outra. E tantas pessoas vêm para a igreja olhando parte dela como se fosse o todo. Isso traz um enorme prejuízo para a unidade da igreja, porque a igreja precisa de homens e mulheres, famílias inteiras que caminham na simplicidade da fé, sabendo que nós somos peregrinos e passageiros, e todos nós estamos em direção a Sião celestial. Isso aqui vai passar, meu irmão. As nossas demandas, as nossas querelas, as nossas intrigas, tudo passa. Nós precisamos buscar aquilo que é do alto, aquilo que vem de cima, para que, de fato, os pensamentos do alto ocupem a centralidade dos nossos pensamentos. Pensarmos a partir de Deus e não a partir do coração endurecido. O povo de Deus precisa aprender a ter essa mesma cosmovisão. E isto, claro, é um grande desafio, porque como alcançar um pensamento, o mesmo pensamento, numa sociedade tão plural, com diferentes percepções da realidade, e aprender com a mente de Cristo? Veja aqui, 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, veja, a palavra porém, ela é uma adversativa de tudo que ele disse antes. Quem conheceu a mente de Deus para que o possa instruir? Nós, porém, como povo de Deus, temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo.
Porque temos a mente de Cristo, os nossos pensamentos devem convergir. Porque temos a mente de Cristo, nós precisamos convergir os nossos pensamentos a partir de Cristo e não a partir de nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a nossa vontade que impera na igreja, meu irmão. Não é o nosso desejo, por mais nobre que o seja. É Deus que impõe sua vontade lá e cá. E nós precisamos buscar o mesmo pensamento. E este pensamento não é o seu e nem o meu, é o de Cristo, é a mente de Cristo. E esta é a única possibilidade que temos de fato de experimentarmos uma relação de unidade e nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Cristo, pensando como Ele pensa, ouvindo o que Ele diz, de modo submisso e atentamente ao que Ele ensina. Esse é o único caminho. Esta submissão, essa rejeição ao meu eu, à minha vontade, ao meu desejo, e falar, não é o que eu quero, mas é o que Cristo quer. E se é o que Cristo quer, é o que eu quero. A unidade se estabelece na pessoa de Cristo, não na minha pessoa. Não porque eu sou pastor, ou porque eu sou presbítero, ou porque... Isto. O que é isto diante do poder de Deus, da autoridade de Cristo na igreja? Isto precisa ficar muito claro para nós. Muito claro. Porque nós precisamos entender, meus irmãos, o conteúdo da mensagem da salvação e, sobretudo, entender o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. A igreja vive pelo Evangelho de Deus, que é o poder de Deus. Não são as nossas forças e os nossos recursos e o nosso pensamento e o nosso desejo. É o poder de Deus que atua lá e cá. Isto é Evangelho. E nós nos submetemos ao Evangelho de Deus. E aí, então, a unidade se estabelece. Eu gostaria de falar também de outra unidade que nós vemos aqui. É a unidade não apenas no pensamento, mas também nos relacionamentos. Unidade nos relacionamentos. Ele vai dizer, tenhais o mesmo amor. Filipenses 2:2. Que amor é este, senão o amor de Cristo? Tenhais o mesmo amor. Qual é o amor que Paulo está falando? O amor de Cristo. O amor de Cristo. Precisamos ter o mesmo amor compassivo, perdoador, reconciliador que há em Cristo Jesus. Ele perdoou aqueles que o feriram, Ele resgatou a nós que fomos insolentes, incrédulos, blasfemos. Ele nos acolheu, nos aceitou, nos amou, nos abraçou, nos transformou. O amor de Cristo tem força suficiente para que as nossas diferenças sejam aquilo que nos aproxima e não aquilo que nos distancie. Por que nós nos casamos, meus irmãos? Qual é a base de uma relação conjugal se não for o amor? Amor dadivoso, amor compreensivo, amor acolhedor, amor que se entrega, amor que se doa, amor que perdoa, amor que acolhe. Que casamento sobrevive se não tiver perdão, reconciliação, ajustamento, concórdia? Como nós vamos manter dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, no mesmo quarto, na mesma cama, duas pessoas que não se amam? Na igreja é a mesma coisa. Esse amor derramado em você é o amor que é derramado em mim. E no amor de Cristo, nós superamos as nossas diferenças. Se o modelo do amor que temos vem de Jesus, não temos tempo para picuinhas, não temos tempo para trivialidades, para susceptibilidades, para hipersensibilidades. Ai, não dá. Para com isso, para com isso. Essas coisas não fazem o menor sentido no nosso meio. Às vezes somos tão infantis nas nossas falas, somos tão infantis nas nossas querelas. Paulo vai dizer, enquanto nós devíamos estar comendo um churrasco, estamos comendo leitinho ainda. Ô meu irmão, nossa igreja como família de famílias tem 95 anos.
Deus está agindo aqui há muito tempo, há mais de 9 décadas, quase 10 décadas, Deus continua agindo em muitas famílias. Foram acolhidas pela graça de Deus, amadas por Deus, tratadas aqui. Irmãos queridos que estão nessa igreja há muitos anos, acolheram essas pessoas, continuam nos acolhendo. Eu posso dizer para vocês com muita segurança. Eu já falei isso para a igreja, vou repetir aqui. Quando eu disse que passei aqui no teste do conselho, tinha 4 concorrentes, e eu fui escolhido para assumir o ministério pastoral da igreja, as pessoas disseram, olha, cuidado, cuidado. Havia uma estigmatização aqui, mas quando eu cheguei aqui, eu falei, que cuidado. Essa igreja me abraçou, a mim, Miriam, Lucas e Mariana, com um amor dadivoso, com um amor acolhedor, com uma graça, com cuidado. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida, no meu ministério, na vida da minha família, nesta igreja. Esta igreja tem pessoas que de fato amam a Deus e amam as pessoas. Porque são pessoas que temem a Deus, são pessoas maduras, são pessoas sérias, são pessoas que levam Deus a sério, que compreendem a importância de superação das suas próprias vontades e desejos para o bem da igreja, para o crescimento do reino, para o crescimento dos outros, acolher os débeis, acolher os frágeis, os inconsistentes, porque sabem que o Espírito de Deus que trabalhou aqui vai trabalhar lá. É questão de tempo. Nós não temos que ficar arbitrando no outro, puxando a orelha do outro. O Deus que trabalhou no meu coração, na minha mente, é o Deus que vai trabalhar lá. Vamos caminhar em amor, em amor. Essas coisas, amarguras, ressentimentos, meus irmãos, essas coisas não podem estar no meio da igreja. Precisamos orar para que o mesmo amor de Cristo seja derramado em nossos corações, para que vivamos da forma como Cristo quer que vivamos, como povo de Deus. A unidade nos relacionamentos é uma base, é um elemento fundamental da comunhão. Em terceiro lugar, unidade espiritual. Sejais unidos de alma, diz o apóstolo Paulo. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecoste, algo notável aconteceu. Veja, Atos 4:42 vai dizer assim a palavra de Deus: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. O coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo lhes era comum. O Espírito Santo trouxe unidade de alma. Unidade de alma. Robertson vai dizer que são 2 corações batendo em um. Isso é uma relação que nós experimentamos profundamente no casamento, não é? No corpo de Cristo não há espaço para disputas pessoais, para rivalidades pessoais. Cada membro deve cooperar com o outro. É cooperação e não rivalidade, e não disputa. E em último lugar, devemos ter também unidade de sentimento. Sentimento. Ele tende o mesmo sentimento. Não somos uma sociedade cheia de líderes competindo, mas cooperando. O Reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim, nesse versículo: eles não estão lutando por causas pessoais, mas todos buscam a glória de Deus. Na igreja de Deus não deve existir disputas políticas, briga por cargos, ciúmes, invejas. Por quê? Por que isso não deve acontecer? Porque sentimentos partidaristas, narcisistas, mesquinhos, competitivos, podem dividir a igreja. Podem causar um racha na igreja, um sério cisma na igreja. E você sabe que, em geral, as igrejas não se dividem por aspectos teológicos e muito menos na liturgia. Elas se dividem por questões pessoais. São as questões pessoais que dividem as pessoas. São as questões pessoais que dividem o casamento. São as questões pessoais que filho sai de casa. Não é outra coisa. Porque imposição de vontade, desejo de impor, desejo de fazer
prevalecer. Meus irmãos, essas coisas não provêm de Deus. Por isto que precisamos também de pessoas que não tenham vaidades pessoais, que não queiram buscar um espaço de deferência no meio da comunidade. Todos temos o nosso espaço, todos temos o nosso lugar, de acordo com os dons que o Espírito Santo derramou na igreja. E esta é a beleza da comunidade, as nossas diferenças nos tornam um, e essas diferenças nos aproximam em cuidado mútuo e nos tornam um mesmo sentimento e pensamento para a glória de Deus, que é o Senhor da igreja. Então, concluindo, meus irmãos, a base da unidade da igreja está na obra de Cristo, está na ação do Espírito Santo, está nas consolações de amor e nos entranhados afetos e misericórdia. E a base da comunhão, segundo esse texto, está na unidade de pensamento, na unidade nos relacionamentos, na unidade espiritual e na unidade de sentimento. Que sejamos, como igreja, conhecidos como uma igreja que desfruta de uma profunda relação, de uma intensa vida de comunhão na unidade que vem da Trindade. Que Deus